Ó, então a gente definiu o que é um conjunto compacto, né? Limitado e fechado, que é equivalente a ser sequencialmente compacto. Agora eu vou apresentar para vocês a definição bem geral de compacto, que é a definição que vale para espaço topológico, tá? Onde você não tem métrica, não tem nada. Onde você tem só a topologia, que define os abertos do conjunto. Tá? Então, para isso, a gente vai ter que entender primeiro o que é uma cobertura de um conjunto X, ou cobertura ou recobrimento. Tá? Então, vamos entender primeiro o que é uma cobertura. Opa. Bom, nossa, deixa eu tirar esse risco, ficou bem em cima, né? Deixa eu tirar ele aqui. Tá? Então, vamos entender o que é uma cobertura de um conjunto. Bom, vou fazer aqui um exemplo, né? Na reta, por exemplo, né? Você tem aqui, estou com, digamos, em R aqui, um intervalo AB. Vou pegar um intervalo fechado. Uma cobertura significa eu pegar subconjuntos de R, que a gente chama de C-lambda, tá? Lambda pertencente a uma família de índices. Então, aqui é uma cobertura arbitrária. Por quê? Porque eu estou com uma quantidade, não sei, de subconjuntos. Tá? Esses C-lambdas aqui, eles são subconjuntos de R. Tá? Digamos que o meu X seja esse conjunto. De forma que a hora que eu pego aqui, digamos, C1, C2, C3, aqui C1, C2, C3, eu fiz com 3 só. Tá? O conjunto X, ele tem que estar contido na união de todos esses C-lambda. Tá? Então, isso que vai ser uma cobertura. É uma família de subconjuntos. Por que eu chamo de família? Né? Porque são subconjuntos indexados por um conjunto L aqui. Tá? Esse conjunto aqui pode ser qualquer coisa. Vocês lembram que a gente já viu esse conjunto L aqui sendo, por exemplo, um intervalo aberto a B, né? Para mostrar que a união de conjuntos fechados, união arbitrária, pode não ser fechada. A gente já pegou L também como sendo os naturais, onde a gente mostrou que a interseção de intervalos abertos pode não ser aberta. Né? Então, interseção arbitrária, né? União arbitrária. Então, aqui é uma família de índices qualquer. Tá? Então, vou descrever. Tá? Então, então aqui, seja C-lambda, lambda pertencente a L, uma vou escrever diferente. Ó, melhor, né? Um conjunto escrever de uma forma mais fácil de... Uma família de subconjuntos de R C. A gente está escrevendo um Czinho diferente, então eles são C-lambda, lambda pertencente a L. Então aqui é uma família, vou pegando subconjuntos, né? Com L variando nos conjuntinhos. É chamada de uma cobertura para X se o X estiver contido na união do C-lambda com lambda pertencente a L. Então, vamos pensar aqui um exemplo. Pensar bem simples. Ó, vamos ver dois. Eu vou pôr uma cobertura finita e uma não. Vamos pensar aqui o intervalo 0,1 aberto. Tá? Intervalo aberto 0,1.
Então, bom, por exemplo, uma cobertura, se eu pego aqui o C, conjunto formado, vamos pegar aqui, sei lá, 0,5, 1/3, 2/3. Vamos pegar aqui outra coisa, que eu vou pegar aqui, fechado, 2/3, 1. Isso aqui é uma cobertura do intervalo 0,1. Por quê? Qualquer elemento que eu pegue aqui no intervalo 0,1, bom, se ele tiver no intervalo 0,5, inclusive o meio, ele está aqui. Ou está aqui, ou pode estar aqui, né? Porque aqui ainda tem uma certa interseção. Se eu pegar entre 1/3 e 2/3, né? Ó, se for maior que 1/3, ele está aqui. Se for igual a 1/3, ele está aqui. Até o 2/3. Bom, se ele for menor que 2/3, ele está aqui. Se for 2/3, ele está aqui. Se for até próximo de 1, ele está aqui. Então, observe que qualquer elemento 0,1 está nesse intervalo. Então, essa aqui é uma cobertura. Agora, por exemplo, eu posso pegar essa outra aqui, ó. C barra, pensar aqui, ó. 1 sobre N1. N é um número natural. Isso aqui também é uma cobertura. Observe que aqui é uma cobertura que só tem 3 elementos. Aqui tem uma quantidade numerável já, mas infinita. Ó, é uma cobertura de 0,1. Por quê? Né? Depois, o 0,1 ele está contido na união. Quando eu faço N, percorrer todos os naturais. Na verdade, esse contido aqui ele é igual, né? Aqui, na verdade, eu pus o contido para garantir que é cobertura, mas na verdade a gente tem essa igualdade aqui, ó. Tá? Isso aqui é igual, isso aqui não é nem contido. Esses são iguais. Por quê? Se eu pegar qualquer número, o que é maior que 0, eu consigo 1 sobre N que seja menor que ele, tá? Que são intervalos abertos. Então, bom, o mesmo conjunto ele pode ter vários tipos de cobertura. Tá? Pode ter uma cobertura, essa aqui, por exemplo, a gente fala que é uma cobertura finita, que é uma quantidade finita de elementos. Tá? Bom, vamos voltar aqui. Então, bom, a gente viu esses dois exemplos. Então, aqui, ó, se os elementos de uma cobertura são conjuntos abertos, então a cobertura é dita aberta. Tá? Essa noção a gente vai precisar, tá? Para caracterizar o compacto. Bom, lembra que as coberturas também, ela varia aqui no conjunto de índices, né? Ó. Se esse L for finito, aí a cobertura é finita. Agora, se eu pegar uma cobertura que tem conjuntos abertos e conjuntos que não são abertos, ela não é nada. É simplesmente uma cobertura. Mas para ser aberto, todos os elementos do conjunto têm que ser abertos. Tá? E se o conjunto lá de índices L é finito, então a cobertura é finita. Então aqui, ó, se a gente for quebrar, né, ó, esse aqui, ó, vamos chamar aqui de asterisco. Essa aqui é finita e essa aqui 2 asterisco. Essa aqui é aberta. Deixa eu só colocar aqui, ó. Então esse aqui é o 2 asterisco, é uma cobertura aberta, e o asterisco é uma cobertura finita, tá? Que não é aberta, mas é finita. Por quê? Tem só 3 conjuntos, qualquer quantidade finita, né? Aqui não. Aqui ela é uma cobertura aberta porque eu tenho abertos.
Mas ela é uma cobertura infinita, mas poderia ser também, se fosse pegar só o próprio intervalo 0,1, uma cobertura aberta para ele. Tá? Bom, o que é uma subcobertura? Né? Então, lembrando aqui, eu coloquei o L, mais o L aqui, finito, né? L1, LK, quantidade finita de elementos. Uma subcobertura, você tem uma cobertura, né? Uma subcobertura. Subcobertura. C' de C é um subconjunto C' contido em C. Lembra que o C é conjunto de subconjuntos de R, né? Ó, quem que é a cobertura? C lambda. Se C lambda é uma família de subconjuntos de R. Então, se eu pegar uma subcobertura, é um subconjunto dessa família aqui, que ainda cobre o conjunto. Onde o X está contido na união de C lambda, lambda pertencente a L', né, com L' subconjunto de L. Por quê? Então, se eu tenho aqui a família C, né, quem que é a C? C lambda, lambda pertencente a L. Então, para eu pegar um subconjunto, basta eu pegar um subconjunto desses conjuntos, basta eu pegar um subconjunto da família de índices, né? C', isso aqui é C lambda com lambda pertencente a L'. Tá? Por isso que aí, se eu tenho com L', esse conjunto de índices está contido nesse, esse subconjunto aqui é um conjunto desse. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Vamos voltar nesse C aqui. Eu vou só melhorar ele um pouquinho, tá? Ó. Vou pensar lá. Vamos pegar aqui exemplo. C. Qual que eu tinha pego lá? 0,5. Vou colocar aqui 0,1/4. 1/4, 3/2, fechado, 3/2, 1. Vou pegar aqui, digamos, meio, 3/2. Vou pegar outra coisa aqui. 1/4 meio. Observa que se eu pegar o intervalo 0,1, ele está contido. Vamos pensar aqui nesses, vou chamar aqui a C1, C2, C3, C4, C5. Ele está contido na união do CI e de 1 até 5. Por quê? De novo, de 0 a 1/4 está aqui, de 1/4 a 3/2 está aqui, que é fechado, né? De 3/2 até 1 está aqui. Observa que se eu tirar esses dois aqui, ó, continua tanto, porque ele vai estar na união desses dois, desses três, né? Ó, esses três aqui contém o 0,1. Então, esses dois aqui podem ser retirados que ainda vai continuar cobrindo. Então, se eu considerar aqui, ó, C' igual só esses três aqui, ó, 0,1/4, que é o C1, né? Opa, aqui na expoente. 1/4, 3/2. Fechado. 3/2, 1. Pensar aqui de novo, né? Tá vendo? Isso aqui é o C1, C2, C3. Então, mesma coisa, intervalo 0,1 está contido
na união I de 1 até 3 do CI. Ou seja, C' é um subconjunto de C que ainda cobre o intervalo 0,1. Tá? Então, ela é uma subcobertura. Claro que a subcobertura pode coincidir, né? Como eu estou pensando em C', um subconjunto de C, todo subconjunto, né? Então, C', no caso, pode ser até igual a C, né? Mas não interessa muito quando você pega a subcobertura igual ao próprio conjunto, né? A própria família que denomina a cobertura. Então, qual que é a equivalência que a gente tem para conjuntos compactos, tá? Ele é um famoso teorema que chama Teorema de Borel. Vou colocar aqui 9. Vou colocar para manter a sequência. Ele é Borel-Lebec. Então, o que, que ele fala esse teorema aqui? Ó? Um conjunto X contido em R é compacto se e somente se toda a cobertura aberta toda a abertura, né? Cobertura aberta, está escrevendo abertura, né? Cobertura aberta admite subcobertura finita. Tá? Então, o conjunto ele vai ser aberto, se e somente se toda a cobertura aberta, desculpa, o conjunto vai ser compacto, se e somente se toda a cobertura aberta admitir uma subcobertura finita, tá? Tá vendo? Aqui não usa nada de intervalo, não usa nada, né? Então, é uma noção bem topológica, porque quando você define o espaço topológico, bom, você tem a noção de união de conjuntos, você tem a noção dos abertos, né? Então, precisa definir uma cobertura. E aí, para extrair uma subcobertura finita, né, eu tenho que mostrar que tem uma quantidade de abertos. Então, tá vendo? É uma noção bem geral. Tá? Não vou mostrar para vocês, né, essa igualdade, mas dá para a gente ver, por exemplo, para concluir um exemplo que a gente já viu ali. Ó. Se a gente for olhar, né, a gente viu isso aqui, ó, com essa família aqui, ó, C, os intervalos da forma 1 sobre N1, isso aqui é uma cobertura, N natural, claro. Isso aqui é uma cobertura para o intervalo 0,1. Observe que qualquer subconjunto finito dessa é uma cobertura aberta, né? Cobertura, faltou aqui, ó, aberta. Para o intervalo 0,1. Só que ela não admite subcobertura finita, né? Ó, note que qualquer conjunto finito qualquer subconjunto finito de C não cobre 0,1. Por quê? Ó, só para a gente for olhar. Se eu pegar aqui qualquer conjunto, né? Vamos pegar aqui, ó, C', intervalos assim. Vamos pensar que o N está crescente, tá? Vamos pegar aqui, ó, ele conjunto dessa forma aqui, ó. 1 sobre N tal que, sobre N1 com o N variando num conjunto aqui, ó. N1 menor que N2 menor que NK.
né? Tá vendo? Aqui, uma subcobertura finita. É bem geral, né? Porque eu estou pegando aqui, bom, se eu pego um subconjunto finito do índice dos naturais, eu tenho a ordenação deles, né? Eu estou colocando o NK como sendo o maior deles. Bom, se a gente for olhar, o que dá a união do 1 sobre N? Vou chamar esse conjunto aqui, nossa, ficou ruim aqui, né? Pertencente, vou chamar esse conjunto aqui, ó, de L, tá? Com N pertencente a L. Observe que esses intervalos eles estão aumentando, né? À medida que eu aumento o N, eu aumento o intervalo, vou estar mais próximo do zero. Então, isso aqui no fundo, ele dá um intervalo 1 sobre NK, 1. E isso aqui é diferente, né? Isso aqui não contém um intervalo 0, 1. Só pegar um número aqui entre 0 e 1 sobre NK não está nesse intervalo. Então, aqui, ó, isso aqui não é compacto. A gente já sabia, né? Porque ele não é fechado. Embora ele seja limitado, ele não é fechado. Então, não é compacto. Então, uma forma de mostrar que o 0,1 não é compacto é pegar uma cobertura aberta para ele que não admite uma subcobertura finita. Outro que a gente viu também que não é compacto, né? Os inteiros. Z não é compacto. Bom, como que a gente mostra isso? Vou pegar aqui uma cobertura. Então, tá vendo? Eu vou dar uma cobertura que não admite uma subcobertura finita. Nesse caso aqui é até mais fácil, né? Porque com o Z ilimitado, qualquer cobertura aqui que eu pegar, né? Apesar que eu poderia pegar coberturas até infinitas. Vamos pegar uma infinita, que fica melhor. Ó, por exemplo, vamos ver duas coberturas para Z. Vou pegar essa cobertura aqui, ó. Vou pegar aqui Z menos meio, Z mais meio, esses intervalos, tal que Z inteiro. Percorre todos os inteiros, né? Observa que a hora que eu faço a interseção Z menos meio, Z mais meio com o conjunto dos inteiros, isso aqui dá só o Z. No fundo eu estou vendo aqui, ó, no intervalo, né? Estou inteiro aqui, o Z. Digamos aqui eu estou com Z menos 1. E aqui eu estou com Z mais 1. Então, eu estou pegando as coberturas dessa forma. Estou pegando esses intervalos aqui, ó. Posso até chamar ela, se quiser, de CZ. Vai depender do Z, né? Então, desse intervalo aberto aqui, esse CZ. A união de todos eles dá os inteiros. E a interseção com os inteiros dá só Z. Então, não tem como eu tirar uma quantidade finita aqui, ó. Se eu pegar uma quantidade finita de C, eu estou falando que o Z tem uma quantidade finita de elementos. Tá? Isso aqui não admite subcobertura finita. Ah, mas é que na verdade eu tenho que provar que toda cobertura aberta admite uma subcobertura finita. Então não adianta esboçar uma cobertura aberta que não admite subcobertura finita. Aí eu já concluo que ele não é compacto, né? Então só vamos voltar aqui. O teorema, o que ele diz? Um conjunto é compacto somente se toda cobertura aberta admite subcobertura finita. Exibir uma cobertura aberta que não tem subcobertura finita. Então já consigo concluir. Mas a gente pode pegar outras coberturas para Z também. Tá? Aqui eu já concluo que ele não é compacto. Tá? É compacto. Outra cobertura que eu posso pensar aqui. Para Z mesmo. Vamos pensar numa cobertura aqui, ó, C barra de Z. Vou pensar em intervalos assim. Vou pegar o Z aqui. Z infinito. Ah, tá, mas essa aqui não vai ser aberta. Não, posso pegar assim. Tem que ser aberta, né? Para concluir alguma coisa tem que ser aberta, senão não vale. Posso pôr aqui aberto. Z, não é Z barra não, tá? É Z.
x é infinito, tal que z pertence a z. Né? Bom, se eu for olhar que o z ele está contido na união desses conjuntos aí, ó. Z, esse intervalo z é infinito, tal que z pertence a z. É só pegar, se eu pego um z inteiro aqui, eu vou pegar o intervalo z menos 1 mais infinito que contém ele. Então não tem esse problema. Mas essa aqui também não admite subcobertura finita. Aqui é uma outra cobertura aberta que não admite subcobertura finita. Tá? Então, não existe só uma cobertura. Mas para garantir que ele não é compacto, basta eu exibir uma cobertura aberta, todos são abertos, que não admite uma subcobertura finita. Então, tanto essa cobertura aqui, quanto essa aqui, eu consigo concluir que Z não é compacto. Tá?